Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do podcast Fala Seduc Servidores. Hoje vamos falar sobre o tão aguardado concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso para professores da educação básica. Com 1.500 vagas e organização pela FGV, esse concurso é uma oportunidade imperdível. E para contar todos os detalhes e tirar as dúvidas do edital, convidamos a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Lucimeire Cassiano. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Esse concurso é uma conquista para nós, estamos muito felizes com a publicação do edital. É uma construção que já viemos fazendo estudos há mais de 2 anos para a publicação. Então, quando sai uma minuta de concurso com 1.500 vagas, em resposta ao anseio da sociedade, também ao anseio das nossas escolas, nós precisamos repor os professores efetivos, a gente está com um grande número de contrato temporário, e a gente precisa organizar a jornada de trabalho desses professores. Nós estamos fazendo um grande esforço voltado para a fixação dos professores nas unidades escolares. Então, quanto mais a gente conseguir que esses professores se efetivem para que eles constituam uma identidade com cada unidade escolar que trabalha, é melhor para a secretaria. Então, o concurso, como você já havia mencionado, é um concurso para 1.500 vagas. Então, nós vamos ter vagas para professores em todas as áreas de conhecimento, exceto de pedagogia. Por que nós não vamos ter para pedagogia? Porque hoje nós temos 26% dos efetivos da nossa rede, dos professores efetivos, são professores de pedagogia. Então, nós temos 2.700 professores de pedagogia. Então, para esse concurso que nós estamos oferecendo agora, não haverão vagas para pedagogia, mas haverá vagas para todas as demais disciplinas. São vagas de 20 ou 40 horas, então, no próprio edital já vem definido qual que é o cargo de 20, qual que é o cargo de 40, vocês precisam observar na hora de se inscrever. É um concurso que nós estamos em contato direto com a FGV, que foi a banca que foi aprovada, né, que conseguiu o contrato para a realização do certame. E esse concurso, ele tem uma característica diferente dos demais concursos que nós oferecemos. Ele é um concurso mais curto, então, porque a nossa pretensão é que a gente consiga dar posse para todos os 1.500 aprovados e mais o cadastro de reserva. Então, a gente optou por fazer um concurso mais curto, então ele tem validade de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. E esse concurso, ele tem algumas fases, né? Então, nós temos a fase da prova objetiva, a prova discursiva. A prova objetiva e a discursiva vão acontecer no mesmo dia, no dia 22 de junho, está previsto a realização da prova, são 5 horas de prova. Então, a prova começa às 13h30 e vai até às 18h30, horário de Cuiabá, a gente não pode se esquecer que é horário de Cuiabá. Então, tem algumas regiões do estado que terão a aplicação da prova, e que tem horário diferente do horário de Cuiabá. Então, se atentem que é o horário de Cuiabá. E esse é um concurso regionalizado, então nós estamos com vagas em quase todos os municípios, em várias disciplinas. Não é em todas as disciplinas, em todos os municípios, porque a gente faz levantamento de vaga, nem todas as disciplinas têm vaga em todos os municípios, mas em alguma disciplina todos os 142 municípios têm. Está garantido a vaga aos PPPs, né, que a lei estabelece, que as pessoas pretas e pardas, e às pessoas com deficiência. Então, nós vamos ter 300 vagas destas 1.500 que estão reservadas para os PPPs. E 146 vagas, se não me falha a memória, para pessoa com deficiência. Então, o que a lei estabelece está garantido, né, nesse edital. São 6 fases, na verdade, sendo a prova objetiva e a prova discursiva. Vamos ter a prova prática também, né, que é para avaliar a capacidade desse professor, o desenvolvimento desse professor na prática em sala de aula. A avaliação de títulos, então, quem tiver títulos pode encaminhar para a FGV, que vai ser pontuado, né, conforme as regras que estão no edital.
a perícia médica, que todos os concursos têm que ter, e a fase da heteroidentificação, que é das pessoas autodeclaradas pretas e pardas, vai ter que fazer a fase da heteroidentificação, que a banca vai realizar também. Secretária, vamos detalhar um pouco mais essas etapas? Como é a prova objetiva, por exemplo? A prova objetiva, ela está separada em 2 módulos. Na verdade, tem o módulo 1 e o módulo 2. Então, essas provas, elas vão ter, a prova objetiva como um todo, ela terá 50 questões. Então, dessas 50 questões, 15 são do módulo 1 e 35 do módulo 2. O candidato, ele não pode zerar em nenhum dos módulos, e ele precisa alcançar aprovação em 50% da prova objetiva, para que ele tenha a correção da prova discursiva. Ele vai fazer a prova no mesmo dia, mas para ele ir para a fase da correção da prova discursiva, ele precisa ter acertado, no mínimo, não pode zerar em nenhum dos módulos, então, das 15 questões do módulo 1, ele tem que ter acertado ao menos uma, e das 35 questões também. E ele precisa acertar 50% da prova, da nota da prova como um todo. Ele precisa alcançar 50%. A prova discursiva, ela também terá 2 questões. Como que serão essas 2 questões da prova discursiva? Elas trarão situações problemas da realidade escolar, alguma situação problema, para que o candidato ele possa responder a essas questões na norma culta da língua, lógico que vai ser apreciada essa questão da escrita, mas que ele traga a intervenção do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o método que nós estamos exigindo nesse concurso, que é um método introduzido por um psicólogo norte-americano, Lee Schumann, e ele traz essa questão do conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, as situações problemas, ele vai ter que, além de dizer o que ele vai estar ensinando na disciplina dele, ele vai ter que demonstrar como que ele ensinaria diante daquela situação. Então, pode ser uma situação que eu tenha um aluno com deficiência na sala, então ele vai ter que demonstrar como que ele trabalharia a inclusão, porque a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma das legislações básicas que eles precisam estudar para o concurso. Então, é nesse sentido. A gente vai ter uma segunda parte, né, com relação à metodologia. Nós vamos ter um outro bloco desse podcast, em que o professor doutor Joabson vai estar fazendo a explanação de qual que é essa metodologia, para que todos tenham acesso, todos estudem, que o nosso interesse é que tenha o maior número de pessoas, candidatos aprovados, para que a gente tenha, né, um leque, a banca tenha um leque de professores, né, o melhor, o mais qualificado possível para as nossas escolas. Mas, enfim, tem essa prova objetiva. A prova discursiva também vale 100 pontos. Então, são 2 questões, ele também não pode zerar, ele precisa pontuar tanto na primeira quanto no segundo caso concreto, e ele tem que acertar no mínimo 50% dessa prova, ele não pode zerar. E aí, nós vamos ter também a prova prática. Para a prova prática, vai se requerer que esse candidato encaminhe um plano de aula, esse plano de aula vai valer 40 pontos, e depois ele vai ter, no dia da realização da prova prática, 20 minutos para ele ministrar uma aula que vai valer 60 pontos. Então, essas são as 3 fases de participação direta. Essa prova prática vai ter um edital específico publicado pela FGV no dia, acho que, se não me falha a memória, dia 29/8, conforme o cronograma, vai ser publicado um edital com as regras certinho de como deve se portar nessa prova prática. Mas, enfim, é uma aula, o professor vai ter que dar a aula dele, né? E muita gente se pergunta o que estudar. Tem alguma parte do conteúdo que você acredita que merece uma atenção especial? Sim, sim. Na prova objetiva, a gente tem o primeiro módulo, ele é mais voltado para a parte de legislação, para a parte que a legislação exige. Então, nós vamos ter questões de legislação educacional, tem 3 questões de legislação. Nós vamos ter ética e filosofia, que nós também temos uma lei estadual que exige que tenha.
Geografia e História de Mato Grosso e Saberes Digitais. Então, esse primeiro módulo, ele vale 15 pontos. Então, são 15 questões que vão valer 15 pontos. Então, essa é mais de legislação, essa é mais amplo. Todos os concursos do estado de Mato Grosso exigem isso. A segunda parte do módulo da prova objetiva, aí vai ser os saberes especializados, as especialidades. Então, o professor de artes vai ter uma prova de artes, 35 questões de artes, de português, de matemática. Só que para todas essas questões, além do conteúdo especializado, eles precisam estudar a parte do conhecimento pedagógico do conteúdo, a forma da prática, como fazer com que esse aluno consiga ser integrado, como fazer com que esse aluno aprenda. Então, eu sugiro que as pessoas estudem bastante esse tema, porque ele vai ser exigido tanto na prova objetiva, quanto na prova discursiva, quanto na prova prática. Secretária, para finalizar, que mensagem você deixa para quem está se preparando para esse concurso? Então, eu quero que todos venham fazer parte do quadro de profissionais da Secretaria de Estado de Educação, se preparem, tem tempo suficiente. A prova objetiva e a discursiva só vai acontecer dia 22 de junho, então nós temos um prazo aí de mais de 2 meses para as pessoas se prepararem, né? A prova prática só vai ocorrer lá no dia 22 de outubro, dia 10, 22 de outubro. Então, assim, as inscrições já começam no dia 10. Então, do dia 10 de abril até o dia 8 de maio, dá tempo de todo mundo se inscrever, dá tempo de todo mundo se preparar. E se preparem, se atentem ao conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o método que vai ser exigido nesse concurso, e venha fazer parte da secretaria. Secretária, eu agradeço a sua participação por tirar essas dúvidas aqui com a gente. Obrigada a quem assistiu até aqui. Não esqueçam de acessar o site da FGV para ler o edital completo. E se vocês não encontrarem o link do site, ele vai estar aqui na nossa bio do YouTube e na nossa bio do Instagram também, seducservidores.mt. Até o próximo episódio.